pessoal, tudo bom? Lucas Montana aqui, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. E a questão aqui toda é o seguinte: qual que é a grande verdade, aquela verdade que só tu acredita, mas que as pessoas que estão ao seu redor não acreditam? Ou seja, qual a verdade que tu acredita que foge da bolha comum da sociedade, né? E eu fiz essa pergunta lá no Instagram porque eu comecei a ler um livro na semana passada. Eu vou colocar o link aqui na descrição, uma das perguntas que ele pergunta. O autor fala sobre essa pergunta que ele faz sempre quando ele vai entrevistar alguém para uma vaga de emprego na empresa dele, né? Sempre quando ele está responsável por contratar alguém, ele faz essa pergunta. E eu postei no meu Instagram todas as verdades que vocês mandaram, que seria uma verdade absoluta para ti, que a grande maioria discorda. E embaixo eu coloquei uma enquete para ver se o restante do pessoal que acompanha o meu Instagram concorda contigo. Bom, a primeira verdade que o pessoal me falou lá no Instagram é que home office funciona. Ou seja, essa é uma verdade que, segundo, né, quem mandou essa verdade, a grande maioria das pessoas discorda. Bom, 91% de quem me acompanha no Instagram concorda que home office funciona. Isso reflete muito o público que me acompanha no Instagram, que é um público de tecnologia. E a grande verdade é que tu não precisa estar no escritório para gerar código, para entregar produto de qualidade, para seguir especificação, para debater um assunto com o teu time, para conversar sobre design, sobre componentes que tu vai utilizar no teu produto, para escutar feedback de cliente. Na grande maioria das vezes tu não precisa estar no escritório, tu não precisa estar lá presencial para programar. Isso também vai muito além de estar ou não presente no escritório, porque muitas vezes a gente escuta, né, como aqui tem 9% que discordou, né, e muitas vezes o argumento que quem discorda de home office na área de tecnologia é que tu pode querer debater tópicos, né, que são importantes, ou querer debater insights que tu teve durante o dia com teus colegas, e os colegas não estão lá. Meu Deus, não tem ninguém na sala, e agora o que eu faço? E justamente esse é o ponto, a gente precisa mudar a maneira que a gente se comunica dentro da empresa. Comunicação ela tem que ser cada vez mais assíncrona se a gente quer ser eficiente, se a gente quer manter foco, que são coisas fundamentais para quem está programando, para quem está trabalhando com tecnologia. Manter o foco. Então, comunicação assíncrona pode ser feita, né, utilizando plataformas de comunicação. Não precisa, né, pode usar o SpeakApp, que é a empresa onde eu trabalho, e tu pode simplesmente abrir uma conversa, tu pode postar um assunto num determinado grupo e depois assincronamente a pessoa que tem que ler vai ler no tempo dela, né? Ela vai receber as notificações, ela vai receber o alerta, mas no tempo dela, porque provavelmente ela não vai querer ser interrompida, né? Então o ponto aqui de quem discorda é justamente tu poder ir lá e cutucar o teu coleguinha para debater um assunto que talvez nem seja oportuno bater naquele momento, certo? E também, pessoal, se tu tá trabalhando em casa, todo mundo tá disponível ali, é só fazer uma call ou só ligar no último recurso, né? Nenhum desenvolvedor gosta de atender telefone, mas enfim. Bom, a segunda verdade que o pessoal mandou lá é que TDD não é bom para projetos inovadores. E esse aqui foi uma das únicas verdades que a grande maioria discordou. 62% de quem acompanha lá o meu Instagram discordou que TDD não é bom para projetos inovadores. Test Driven Development nada mais é do que tu começar a escrever o teu código pelos testes. Então, na verdade, muda, não é simples o fato de escrever testes. Aqui a gente não está tão preocupado com, né, o code coverage, do quanto tu está cobrindo do teu código com teste unitário e tal, mas sim a maneira que tu pensa, na maneira que tu resolve teus problemas no teu código, que tu cria soluções. Então é começar criando as soluções pensando no problema, né, abstraindo quais são os cenários, quais são as causas, quais são os dados que vão ter de input para uma função e o que ela vai gerar de output, antes de tu construir de fato o código que está dentro daquela função. Né? Então aqui TDD na verdade é mudar um pouco a maneira que tu pensa na hora de programar e claro, tu faz isso utilizando testes unitários. A grande questão de TDD, e porque eu entendo quem mandou essa verdade aqui, é que existe uma onda forte que começou pelo criador do Ruby on Rails, se eu não me engano, onde ele fala
que TDD, na verdade, não foi comprovado ainda que aumenta a qualidade e que aumenta a produtividade do programador. Tem vários projetos que precisam de refatoração e aí tem outros testes de coverage para qualidade que seriam mais eficientes, que na minha opinião seria um teste de integração, né? Integração entre todas as camadas da tua arquitetura. E aqui eu acho que quem mandou essa verdade, na verdade, ele salientou bem que é projetos inovadores e eu colocaria concordo, na real, mas eu não sou especialista em teste, eu hoje trabalho bastante com teste de integração, mas já fiz TDD, então eu acho que é mais uma questão de perfil aqui também, mas como eu não tenho esse conhecimento tão hard em TDD, eu mandei essa pergunta pro meu guru, o Daniel Wildit, meu mentor, e ele respondeu aqui algumas coisas sobre TDD que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. E aí, Lucas? Cara, falando um pouquinho sobre TDD, né? As minhas verdades sobre o TDD, né? TDD é algo que a gente usa, que nos apoia para fazer design de código. Eu passei a usar TDD e acredito muito, porque ele me ajuda a escrever somente o código que eu preciso, né? O famoso just enough, né? Uma outra coisa é que desde quando eu aprendi TDD, cara, e soube da existência de teste unitário automatizado e TDD lá pelo ano de 2002, 2001 para 2002. 2002 foi quando eu comecei a entender. A primeira linguagem onde eu aprendi a fazer teste unitário automatizado foi o Java. Só que TDD nunca foi sobre testes, né? Sempre era sobre design. Meu foco no uso de TDD sempre foi pensando em como é que eu escrevia um código. Eu tinha um exemplo e aí eu construí um código que fazia acontecer, passar naquele exemplo ali, naquele código. Só para deixar claro meu posicionamento em relação a mercado e ecossistema. A maioria das pessoas, cara, TDD vai continuar sendo teste depois do deploy. Então, e aí acaba tendo outra falha de conceito, porque para mim é uma piada no negócio, né? Um deploy não deveria poder mudar o comportamento de algo que está em produção. O deploy não poderia mudar nada, né? Eu deveria simplesmente poder fazer uma instalação nova de um pedaço de software e isso deveria estar ok. Agora, a liberação desse processo para cliente, né, o processo do release de software, esse é o outro papo. Então, a discussão toda, se a pessoa trabalha com truck-based development, trabalha orientado a ter um toggle, um feature toggle, para poder decidir se um pedaço de código está operando ou não em produção. Isso é princípio, isso deveria estar sendo olhado como princípio, não como regra. E aí eu tenho a garantia de que eu posso fazer deploy quantas vezes por dia eu quiser, porque o que vai levar aquele código para estar operando para algum cliente não é o processo do deploy, mas sim o processo do release. Então, só que sem trabalhar com automação de testes e sem ter esse foco de pequenos avanços, essa história, é um pouco da onda que está por trás quando eu penso em TDD, quando eu penso em TDD me ajudar, né, a fazer design, a fazer somente o necessário, tem a ver com entregar valor o mais rápido possível. Esse é um pouco das minhas crenças e o que eu penso sobre essa história aí, tá? Abraço aí e parabéns aí pelo trabalho. Valeu! Ou seja, mais do que garantir code coverage, mais do que garantir a qualidade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a segunda verdade. Olha, a outra verdade que a maioria discorda, 53% discorda, que pedir uma data ou estimativa sem um motivo forte é igual falta de confiança. Ou seja, o pessoal discorda que quem está pedindo uma data ou estimativa sem um motivo forte é só por conta da falta de confiança que tu tem naquele desenvolvedor, né, naquela pessoa que tu está pedindo. Eu concordo, pedir uma data ou estimativa sem um motivo forte é igual a falta de confiança. Porque quando tu pede uma data ou uma estimativa, tu tem que ter um motivo para isso. Porque eu espero que quem esteja pedindo a data esteja também pensando estrategicamente no produto, que esteja tomando uma decisão. E eu acredito que esse aqui é um motivo forte que ele cita. Não tem problema nenhum em pedir data, pedir estimativa, se tu tá para tomar uma decisão e tu precisa balancear pontos, balancear qual funcionalidade vai ser desenvolvida primeiro, porque isso é muito comum, tu tem que priorizar as coisas e tu precisa de estimativa para isso. Embora essa estimativa, grande parte vai sempre ser
né, sempre ser conforme o vento, sempre vai ser tipo opinião, vai ser um chute na grande maioria das vezes, mas aí tem técnicas e técnicas para fazer uma estimativa, e eu concordo aqui que pedir uma data ou estimativa sem motivo forte é igual a falta de confiança, mesmo que 53% do pessoal discorda. Mas vamos para a próxima verdade. A próxima verdade é o seguinte: deu problema em produção, a culpa é do tester e não do desenvolvedor. 32% concorda e 68% discorda. E eu vou colocar aqui 68 mais 1 porque eu também discordo disso. Se deu problema em produção, a culpa é do time inteiro que entregou aquela funcionalidade, que entregou aquela mudança no produto. Porque assim, pelo menos aonde eu trabalho e nos últimos projetos que eu tenho trabalhado, a gente trabalha com metodologia ágil. A gente trabalha tipo um Scrum. Então a gente tem uma sprint que pode durar 1, 2, 3 semanas. A grande maioria dura 2 semanas, e basicamente o time todo, junto com o Product Owner, todos os stakeholders, junto com todos os desenvolvedores de todas as plataformas, junto com os testers, junto com os QA, né? Todo mundo se reúne e define ali, olha no backlog, olha no roadmap e define assim, ó, a gente tem isso aqui para entregar esse semestre, esse quarter, e o que a gente pode dividir agora para entregar, o que tem mais prioridade e o que a gente pode gerar durante essa sprint de entregável para o nosso usuário final. Ou seja, está todo mundo ali ciente do que está mudando, todo mundo ali ciente das especificações, de como a API do back-end deve se comportar. Então, se a API do back-end respondeu algo que o cliente não estava esperando, foi culpa de todo mundo, foi uma falha de comunicação, foi uma falha de revisão das APIs. A única coisa que eu colocaria a culpa é o problema em produção não ter um teste automatizado para garantir, né? Eu sei que nem tudo vai ser 100% coberto por testes, sempre vai precisar ali o teste humano, né? Até para garantir que o que foi solicitado está sendo entregue para o usuário final. Porém, cara, deu problema em produção, a culpa é do time todo, essa é a minha opinião. Se tu discorda, comenta aqui embaixo. E coloca também teus argumentos, por que tu acha, né? Vamos debater sobre esse assunto. Bom, próxima verdade absoluta. O cliente nem sempre tem a razão. 85% concorda que o cliente nem sempre tem a razão e 15% discorda que o cliente nem sempre tem a razão. Eu concordo, o cliente nem sempre tem a razão e é por isso que ele precisa de um especialista. É por isso que ele precisa da tua opinião como desenvolvedor, como engenheiro, que está construindo o produto para ele. Tu provavelmente entende muito mais de construir produtos do que o teu cliente. E eu não estou só falando de quem presta serviço, podemos pegar o caso que tu esteja construindo um produto para colocar nas mãos do usuário final, que tu esteja construindo um produto aqui B2C. Se tu perguntar para o cliente o que ele quer, na grande maioria das vezes ele não vai saber te falar. Na grande maioria das vezes, se tu escutar o teu cliente, o teu aplicativo vai começar a crescer em complexidade, ele vai pedir todas as funcionalidades de uma maneira que, claro, ele como leigo quer resolver o problema, ele vai te solicitar a solução daquele problema ao invés de te explicar o problema, e a tua tarefa aqui como especialista, como engenheiro, é extrair o problema do cliente e tu propor a solução. E muitas vezes o que um mau programador faz ao acreditar que o cliente sempre tem a razão, o cliente ele vai vir propondo uma solução para o problema dele. Só que o cliente não é especialista em solucionar problemas, né? Tu como engenheiro de tecnologia é um especialista nisso. Então eu concordo, o cliente nem sempre tem a razão aqui. Bom, vamos para a próxima verdade. Para aprender a programar, basta ter força de vontade e dedicação. 91% concorda e 9% discorda, e 91 mais 1 ali porque eu concordo. Para aprender a programar, basta ter força de vontade e determinação. E também determinação e dedicação aqui. Isso é muito verdade, tu vai precisar programar por muitas horas até virar um especialista. Porém, pessoal, nada mais é do que isso. O conteúdo está disponível para todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem o tempo livre, tem a cabeça livre, né, e pode deixar de pagar as contas, deixar de se preocupar, botar comida no prato para estudar programação, mas qualquer pessoa que esteja afim, tenha força de vontade, tenha dedicação para aprender a programar, hoje a grande maioria dos conteúdos são gratuitos na internet, tu pode pesquisar, tu pode pegar uma ideia tua simples inicial e colocar em prática e aprender. E eu concordo, essa é uma verdade, assim como 90% de quem me segue lá no Instagram também concorda com essa verdade.
Bom, diz aí a sua verdade. Aqui alguém mandou hashtag polêmica, né? Melhor ser especialista do que generalista. 66% concorda e 34% discorda que o melhor ser especialista do que generalista. Vamos lá. Vamos falar de carreira em T, que a gente já abordou isso aqui num vídeo. Eu já fiz vídeo com o Bernard de Luna, já fiz vídeo perguntando para o Felipe Deschamps a opinião dele. E todo mundo que eu perguntei que é experiente, que tem, né, uma expertise no mercado de tecnologia, que teve uma carreira de sucesso, me respondeu coisas parecidas. No início não tem como tu saber o que tu gosta de fazer, no que tu pode se especializar, se tu não tentar várias coisas. Então no início é comum tu ser generalista, porque tu vai ter que obter conteúdo generalista em termos de tecnologia. Tu vai ter que aprender sobre testes, tu vai ter que aprender sobre arquitetura de projeto, tu vai ter que aprender sobre versionamento de código. Isso é um conteúdo generalista, isso é um conteúdo que independe da linguagem, independe da plataforma que tu quer se especializar. Esse conteúdo tu tem que saber para ser um bom desenvolvedor. Então no início é muito mais válido tu ser generalista nesse quesito de estudo. Porém, uma carreira em T, como o Bernard de Luna trouxe na entrevista que a gente fez, ele falou que lá teve a fábula, né, da raposa, a fábula do porco-espinho e a fábula do macaco, né? O macaco é aquele que seguiu a carreira em T. E nada mais é do que em determinados momentos da tua carreira tu se especializar em algo. Então, por exemplo, eu já fui especialista back-end PHP, eu tive uma carreira como Junior PHP, Pleno PHP, Senior PHP, trabalhei 4 anos e meio com PHP, depois fui para Java, tive uma carreira em Java, depois de Java fui para Mobile, fiz minha carreira em Mobile, hoje eu trabalho com Kotlin e foquei em ser especialista em Android. Então, sim, em determinados momentos, se tu for olhar agora para minha carreira, tu perguntar o que tu sabe, eu vou falar, eu sei PHP, também já fiz alguns plugins em Lua, eu também já trabalhei com Java, agora estou trabalhando com Kotlin, eu sei compilar e rodar um projeto em Swift. Então, o Lucas é um cara generalista. Não, na verdade eu tive um acúmulo de conhecimento que ao longo da carreira, sim, me facilitou migrar de uma área para outra e todo o conteúdo é válido, mas eu sou um especialista hoje. É fácil perguntar para alguém assim, quais linguagens eu devo estudar, ou quais linguagens tu sabe e tu obter uma resposta e achar que o cara é generalista, mas na verdade se tu for ver ao fundo, em determinado momento da carreira ele está sendo especialista, né? Então concordo aqui com 66% de quem me segue lá no Instagram. E uma outra última verdade aqui, para a sua própria vida, vale mais do que você mesmo acha das coisas que os outros. 81% concorda e 19% discorda. E eu concordo com essa pergunta. Eu acho que para tua vida quem sabe é tu tá assistindo aqui esse vídeo, tu tá obtendo informações e tu pode julgar elas, tu pode tomar tuas próprias conclusões. E eu pego como exemplo o YouTube, que gera muito conteúdo, que as pessoas começam a seguir alguém que está compartilhando informação e aquela informação tem que ser muito bem filtrada. Nem sempre aquela informação ela é para o teu contexto, nem sempre essa pessoa tem a verdade absoluta e é por isso que eu não gosto de vir aqui trazer só a minha verdade, eu gosto de entrevistar pessoas que divergem de mim, eu gosto de trazer artigos, eu gosto de falar sempre bem frisado que é a minha opinião, nada mais que opinião, não é a verdade absoluta, porque eu acredito também, junto com esses 81% aqui que concordaram, que para tua própria vida vale mais o que tu mesmo acha das coisas do que os outros. E aí, para finalizar aqui, eu quero dar uma dica para vocês, se vocês possuem algum mentor, se vocês seguem alguém e gostam do conteúdo daquela pessoa, a dica é o seguinte: mais vale quando tu tá conversando com um mentor saber fazer a pergunta correta do que escutar a resposta e ter ela como 100% verdade. Então, mais vale tu conduzir a conversa e tu conduzir as informações que tu quer obter, tu pesquisar pelo conteúdo que tu quer estudar, do que vir alguém editar para ti o que é se é X ou se é Y. Se gostou desse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar com um amigo teu. Se tu concorda ou discorda, coloca aqui, eu tenho a lista de verdades, eu coloquei na descrição do vídeo. Coloca aqui qual que tu concorda, qual que tu discorda e vamos ver aí se o pessoal tem a mesma opinião aqui na nossa bolha de tecnologia, certo? Vejo vocês no próximo vídeo e um forte abraço.